Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos uma coletânea de relatos com os relatos do coveiro Seu Sebastião. Então fiquem agora com os relatos do coveiro aqui de Limeira. Olá Feliciano e inscritos do seu canal. Eu trago mais um relato que foi contado diretamente a mim pela minha amiga, a falecida benzedeira Dona Maria, que trabalhou por muito tempo pela espiritualidade aqui em Limeira. Vou detalhar aqui tudo o que a Maria me contou em uma das nossas conversas. A Maria me contou que no início, quando ela fazia os benzimentos, no bairro onde a Maria morava na época, havia uma família. E essa família tinha um poder aquisitivo um pouco melhor do que os outros moradores do bairro. A casa dessa família chamava atenção entre as outras casas do bairro. Era toda rebocada, pintada, com telhado bonito. Era uma casa bonita mesmo. A moradora dessa casa, ao qual eu chamarei aqui de Madalena, fez amizade rapidamente com a Dona Maria, pois quando essa família se mudou para o bairro e ela ficou sabendo que a Maria atendia em sua casa, ela logo foi benzer toda a sua família, o seu marido e seus 4 filhos. O tempo foi passando. O filho mais velho da Madalena, o Luiz, era diferente dos outros filhos. Ele pouco conversava, e quando ele ficou adulto, ele mudou totalmente o seu comportamento. Ele tinha uma namorada, ao qual se via várias vezes ele agredindo na rua. Ele gritava com ela e a tratava mal. Só que uma coisa chamava atenção. O Luiz nunca havia trabalhado, mas ele tinha um carro do ano, moto, já havia comprado um terreno. Eram coisas que chamavam a atenção, mas era algo muito estranho. E a sua mãe confidenciava os fatos para a Dona Maria, que há 2 anos o Luiz começou a adquirir os bens, que ele se trancava em seu quarto. No início, quando eles compraram a casa, havia somente 2 quartos. Um quarto para Madalena e seu esposo, o seu João. Outro quarto era para as suas 2 filhas. E o Luiz e seu outro irmão, Márcio, dormiam na sala da casa. Até que do nada, o Luiz apareceu com um dinheiro e com pedreiros que fizeram uma obra e levantaram rapidamente um quarto. Só que a Madalena relatava que o Luiz não deixava que ninguém entrasse no seu quarto. Nem a Madalena podia entrar no local para limpar. Só que o Luiz sempre mantinha o quarto no escuro. Só ele e a sua namorada entravam naquele lugar. Então o seu João, esposo da Madalena, chegou do bar e tinha tomado uma pinga. Começou a discutir com o Luiz dizendo que ele não deveria ficar com a sua namorada dentro do quarto, que era falta de respeito. O Luiz olhou com um olhar maligno para o seu pai e disse: "Você não vai levantar da cama." E no outro dia, o seu João amanheceu com febre, diarreia, vômito e passando muito mal. Ele teve até que ir para o hospital da Santa Casa aqui em Limeira e ficou internado por alguns dias. Quando a Madalena contava isso para alguém, as pessoas diziam que era apenas coincidência, mas a Dona Maria dizia que já estava percebendo coisas sobrenaturais acontecendo na vida daquela família envolvendo o Luiz. A Dona Maria sempre pedia para que a Madalena levasse o Luiz para que ela atendesse e conversasse com ele. E quando a Madalena falava isso para o Luiz, ele faltava derrubar a casa em cima da sua mãe, xingando e falando palavrões, dizendo que ele não ia em lugar nenhum. Então a Madalena acendeu uma luz e foi conversar com a Dona Maria, e as duas combinaram que dariam um jeito de abrir aquele quarto para ver o que estava lá dentro. Só que o Luiz trancava o quarto, e se alguém se aproximasse da porta, ele já ficava em alerta. Com muita dificuldade, com a ajuda dos outros membros da família, eles conseguiram pegar a chave. E a Dona Maria, que pouco visitava a casa da Madalena, assim que colocou a mão sobre a porta, quase desmaiou. Ela disse que teve uma sensação horrível e sentiu que o mal exalava daquele local. A Dona Maria, então, entrou dentro do quarto acompanhada do João e da Madalena. E quando eles viram o que tinha dentro daquele quarto, eram objetos de rituais, livros,
e tudo sobre magia negra. Havia uma estátua enorme com chifres e outros objetos. Os pais do Luiz ficaram assustados. A Madalena chegou até a passar mal e o João começou a gritar, dizendo que aquilo não era coisa para ter dentro de casa. Só que uma coisa chamou a atenção da Dona Maria. Quando ela olhou para uma parte do quarto, ela viu que em cima de uma mesa havia uma luz baixa. Havia uma garrafa e dentro dessa garrafa havia como se fosse um boneco. Ela viu que era um diabinho dentro da garrafa. A Madalena se desesperou e o seu João chegou até a pensar em pegar a garrafa na mão, mas a Dona Maria disse que não era assim que eles iriam resolver. Quando Luiz chegou da rua com a sua namorada, todos estavam esperando, e então ele percebeu que a sua família já sabia de tudo que ele estava praticando dentro da casa. O Luiz começou a chorar, coisa que poucas vezes ele havia feito depois de ficar adulto. Abraçou seus pais e disse que ele estava se envolvendo com coisas que ele não conhecia, que cada vez mais era como se ele entrasse dentro de um poço, só que ele não tinha coragem de pedir ajuda. Ele sentia uma coisa pesada no seu peito e ele estava tratando muito mal sua família, pois ele havia feito vários pedidos e aquele ser que estava dentro da garrafa havia atendido. Quando ele disse isso, a Dona Maria sentiu toda aquela energia que estava rodeando o Luiz e disse para o Luiz que infelizmente pouca coisa ela poderia fazer, mas que ele soubesse que tudo que ele fez e tudo que ele praticou voltaria para ele, que ela tentaria fazer um trabalho para amenizar as coisas, mas que ele teria até que se livrar daquela garrafa com o diabo dentro. O Luiz retirou, não se sabe como, o diabinho dentro da garrafa. O que a Madalena contou para Maria é que ele havia levado para um sítio aqui na região de Limeira e lá ele havia deixado com aquela entidade presa. Só que a partir do momento que Luiz afastou aquilo de dentro da sua casa, ele começou a perder tudo. Perdeu seu carro, ficou cheio de dívidas, começou a ficar doente, a sua namorada acabou o deixando. Ela começou a sentir um desprezo tão grande do Luiz que ela até acabou se mudando da cidade. A vida do Luiz começou a se transformar em um verdadeiro inferno, e também isso acabou influenciando a sua família, pois a partir desse momento coisas começaram a acontecer dentro daquela casa. Ouvia-se passos de madrugada, batidas nas portas. Seus pais e seus irmãos eram arranhados durante a noite, acordavam com marcas de mordidas. Não teve jeito, aquela família teve que deixar aquela casa, que foi vendida algum tempo depois. Eles se mudaram para outra casa e aquelas manifestações continuaram. A família acabou se mudando várias vezes de residência. Eram casas alugadas e até casas compradas, mas não adiantava. Aquelas perturbações continuavam. E tudo cessou somente depois que o Luiz faleceu, pois o Luiz ficou de cama e faleceu em menos de 3 anos. Ele teve um fim de vida de sofrimento. A Dona Madalena e a Dona Maria continuaram tendo contato por algum tempo, até que a Madalena acabou se mudando para o interior de Minas Gerais. Mas foi o que a Dona Maria me disse. O Luiz procurou um jeito de enriquecer, só que ele não imaginava que se ele abrisse uma porta, essa porta seria muito difícil de fechar. Graças a Deus que nada aconteceu com seus familiares, mas foram anos de sofrimento causados por atitudes do Luiz. O Luiz não revelou para ninguém onde ele conseguiu aquele diabinho da garrafa. Que o Luiz tenha descansado em paz. Fica uma lição. Não devemos procurar atalhos para enriquecer, para ganhar poder, para humilhar as pessoas. Obrigado mais uma vez, Feliciano, por compartilhar mais um dos meus relatos aqui no seu canal. Esse fato aconteceu quando eu tinha 5 anos trabalhando no cemitério Saudade, aqui em Limeira. Foi uma coisa que mexeu muito com todas as pessoas envolvidas no velório. Um garoto de 12 anos. O nome dele não sai da minha mente. Miguel Ângelo. O Miguel Ângelo era morador de um bairro carente, aqui em Limeira. Ele era um garoto saudável, era o caçula da família. Era uma família de 7 irmãos. 2 meninas
e 5 meninos. Ele sofria muito com os maus tratos do seu pai, pois o Miguel Ângelo acabou nascendo diferente dos seus outros irmãos. Ele tinha um tom de pele diferente, os seus cabelos eram encaracolados, diferente dos cabelos lisos dos seus irmãos. Ele não se parecia com o seu pai e nem com a sua mãe. E desde a primeira vez do parto, o seu pai o renegou. O Manuel, pai do Miguel Ângelo, sempre dizia que a sua esposa, Dona Maria, mãe do Miguel, o havia traído com um vizinho do bairro. Era o comentário do bairro naquela época. Era um burburinho aqui, um burburinho ali, e as fofocas só aumentavam. Manuel, quando ele entrava em algum boteco, ele era o assunto. E isso foi criando uma raiva enorme desse homem com o garoto. Pobre Miguel Ângelo, ele quase todo dia apanhava do seu pai. E quando ele estava sentado na rua, e ele via, ao longe, o seu pai vindo, meio cambaleando, ele já sabia que seria uma surra daquelas. E os maus tratos, as agressões e humilhações só continuavam. O garoto só sofria mais e mais enquanto ia crescendo. Até que um dia, eles estavam jogando bola na rua. Não se sabe o que aconteceu, que um carroceiro, que estava fazendo entregas no bairro, deixou a carroça na rua. O cavalo que puxava a carroça acabou se assustando e o Miguel Ângelo foi atropelado pela carroça. Ele rapidamente foi socorrido por alguns vizinhos que o levaram até o hospital da Santa Casa de Limeira. O garoto ficou internado cerca de 3 dias e acabou falecendo. E nesse tempo que ele ficou internado no hospital, o seu pai, Manuel, não foi visitá-lo. Todos ficaram desesperados, a sua mãe, seus irmãos, seus familiares e seus vizinhos. Mas o Manuel não ligava. Ele chegou até a comentar que a justiça estava sendo feita. E assim foi preparado o velório do menino Miguel Ângelo. Foi um velório cheio de pessoas, estava lotado. Eu presenciei, fiz todos os preparativos. E o túmulo onde o Miguel Ângelo seria sepultado foi oferecido por uma família da cidade e fez a doação para que ele descansasse. E como a família não tinha condições, quase tudo foi doado para o velório. O velório iniciou por volta de umas 10 horas da manhã. Chegou o corpinho daquele garoto dentro de um caixão branco. Olha, foi uma coisa que mexeu muito comigo, com todos os funcionários do cemitério e com todas as pessoas que estavam naquele local. O desespero daquela mãe vendo seu filho ali em um caixão. E todos perguntavam aonde estava o pai. E a mãe não falava nada, apenas chorava. Até que o Manuel apareceu acompanhado de um homem. Esse homem era o seu irmão mais velho, que foi até a sua casa e quase o arrastou para dentro do cemitério para que ele fosse até a sala de velórios se despedir do garoto. Só que eu presenciei pessoalmente um fato que aconteceu. Assim que o Manuel entrou dentro da sala e se aproximou para perto do caixão, o caixão começou a estralar. Foi uma coisa que chamou a atenção de todas as pessoas. Cada passo que ele dava, se aproximando próximo do caixão, o caixão estralava, fazia um barulho como se fosse rachar. Ele recuava e o caixão parava. Ele dava mais um passo e o caixão começava a estralar. As pessoas que estavam dentro da sala de velório, algumas ficaram assustadas, algumas ficaram curiosas olhando. A mãe do garoto não sabia o que fazer. Ela só fazia carinho em seu filho e dizia: "O seu pai está aqui, meu filho. Ele veio se despedir de você." E novamente o Manuel dava um passo e o caixão começava a estralar. Que o caixão começou a estralar tão alto que parecia que ele ia explodir. E as pessoas então começaram a pedir para que o Manuel saísse de dentro do velório. A sua esposa então veio, segurou na sua mão e o trouxe para perto do caixão. Ela então começou a falar alto: "Meu filho, meu querido Miguel Ângelo, esse foi o nome que o seu pai escolheu para você. Eu sei que o seu pai tem dúvidas que você é nosso filho, mas só Deus sabe que eu nunca o traí. E você sempre soube que era filho dele. Ele fez muita coisa, maltratou muito você, mas perdoe ele, meu filho. Descanse em paz." Então o Manuel chegou próximo do caixão e o caixão parou de estralar. E ele começou a pedir perdão para o garoto, dizendo: "Meu filho, me perdoe por tudo que eu fiz. Eu ouvia que as pessoas diziam que você não era meu filho, pois você não parece comigo. O meu irmão foi me buscar em casa e me trouxe uma foto antiga do nosso pai.
Eu não tenho muitas recordações do seu avô, que já é falecido. Faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Mas olhando a foto do meu pai, eu vi que vocês são iguais. A foto é preta e branca, mas o seu rosto, o seu cabelo, é todo do meu pai. O caixão começou a estralar novamente e parou. Seus irmãos se aproximaram do caixão. E todos nós que estávamos ali, fizemos uma oração dentro daquela sala de velório. A despedida foi feita e o cortejo para levar o caixão do Miguel Ângelo foi iniciado. Ele foi sepultado em uma das ruas do cemitério Saudade, ao qual eu nunca esqueço. Eu saberia até hoje indicar aonde ele foi sepultado. O seu corpinho já não está mais nesse local, pois foi exumado há muito tempo. Mas essa história é uma história que mostra que às vezes não devemos ouvir o que as pessoas falam. É comum até nos dias de hoje, quando uma criança nasce com um tom de pele diferente dos seus pais, alguém fazer um comentário maldoso. Só que isso não diz nada. Deus foi tão maravilhoso na nossa criação, que nos proporcionou a oportunidade de termos raças, cores, tons diferentes uns dos outros. Pelo que eu sei, a vida do Manuel não foi fácil depois que tudo aconteceu. Ele acabou se entregando mais e mais à bebida e faleceu algum tempo depois. A mãe do Miguel Ângelo ficou bem, assim como seus irmãos. Esse é um dos relatos que eu trago aqui para o seu canal, Feliciano, que me deixam emocionado em pensar em tudo que aconteceu, principalmente o sofrimento de uma criança que apanhava e sofria nas mãos do próprio pai, que a sua vida foi ceifada por uma tragédia. Eu agradeço a oportunidade de você contar na sua voz, Feliciano, mais essa história. Agradeço também a cada comentário dos seus inscritos. Eu desejo muita paz e luz para você, Feliciano, sua família, todos os inscritos, membros e pessoas que seguem o seu canal. Um guri, uns 12 anos de idade, jogando futebol. E eu tão junto ali, acompanhando tudo. Eu levei um susto tão grande, mas olha, foi uma coisa terrível. Aí a mamãe foi falar com ele. Coitada da mamãe, chorava como uma criança. Quando me lembro disso, até dá vontade de chorar, porque foi uma pena, viu? Seu Sebastião. Tudo aconteceu em uma noite de sexta-feira. O Marcelino, quando trabalhava na parte da noite no cemitério, iniciava seus afazeres no cemitério às 7 horas e ia até 1 hora da tarde. Depois ele ia para sua casa, descansava e retornava para o cemitério às 7 da noite e iniciava seu turno como vigia noturno. Era uma noite comum no cemitério. Ele fez as rondas. Quem conhece o cemitério Saudade sabe que existe o cemitério Saudade 1 e 2. Uma parte foi construída primeiro e depois foi aumentado. Foram levantados muros e feito o cemitério Saudade 2. O Marcelino havia feito a segunda ronda da noite por volta de umas 20 horas. Estava sentado em uma cadeira, local onde era de costume que ele ficasse, pois desse lugar ele tinha uma visão, que por mais que fosse escuro o cemitério, ele poderia ver alguém andando nas sombras, que chamasse a sua atenção. Se passaram alguns minutos e o Marcelino começou a ouvir gritos. Era como se fosse uma mulher gritando. Ele não entendia o que a pessoa gritava e pensou que fosse fora do cemitério. Ele não ligou e permaneceu sentado em sua cadeira, até que ele começou a ouvir os gritos, e com os gritos vinham pedidos de socorro. O Marcelino rapidamente se levantou, pegou sua lanterna e foi caminhando pelo cemitério Saudade. Ele disse que começou a andar e não ouvia mais aqueles gritos. Ele começou a ficar com medo, pois poderia ser alguém que havia entrado no cemitério, ou até mesmo uma mulher que estava sendo atacada por alguém. Vieram várias coisas em sua mente. Enquanto ele caminhava, ele pediu auxílio ao seu guia espiritual, pois como eu já contei aqui no canal, o Marcelino seguia a doutrina espírita. Ele continuou andando dentro do cemitério, iluminando, tentando procurar e ver alguém na escuridão. Até que ele começou a ouvir novamente os gritos dessa mulher que dizia: "Me ajude, pelo amor de Deus, me ajude." O Marcelino saiu correndo, gritando: "Olha, é o vigia noturno. Diga seu nome e onde você está, que eu vou até você." O Marcelino disse então que ouviu a resposta de uma mulher que dizia se chamar Angélica.
Eu preciso de ajuda. O meu namorado está desmaiado aqui. Logo Marcelino chegou até onde eles estavam. Quando ele chegou, ele se assustou. A moça que estava pedindo socorro estava despida, apenas estava se cobrindo com as mãos. E um rapaz estava estirado no chão, desmaiado. O Marcelino ficou desesperado, pois ele não sabia praticar os primeiros socorros. Ele então perguntou para a moça o que estava acontecendo, e ela mal conseguia falar, ela só chorava. O Marcelino então pediu para que a moça o acompanhasse, e eles teriam que deixar o rapaz caído ali. Ele tentou até reanimar o rapaz, mas o rapaz não acordava. Ele então tirou seu agasalho e pediu para que a moça se cobrisse. Levou a moça até a entrada do cemitério e chamou os guardas municipais que estavam fazendo ronda na rua. Até os guardas, quando viram aquela moça naquela situação, imaginaram o pior. Eles começaram a perguntar se ela havia sido abusada ou atacada. E ela dizia que não, que pelo amor de Deus que eles ajudassem o seu namorado. Os guardas acompanharam Marcelino até o local, e quando chegaram lá, o rapaz estava ainda desacordado. Fizeram os primeiros socorros, e depois de alguns momentos o rapaz foi reanimado. E logo que viu Marcelino e os guardas, começou a gritar: "Me ajudem, pelo amor de Deus!" Depois de alguns momentos, chegou uma ambulância. Os homens do socorro foram até o rapaz. Colocaram ele em uma maca e o levaram para o hospital aqui de Limeira. A moça também foi acompanhada. Agora segue o que a moça e o rapaz contaram para os guardas municipais e para o pessoal do socorro. O Marcelino viu tudo enquanto eles contavam. Segundo a moça, os dois haviam bebido e fumado cigarro. Então ela pediu para que ele provasse seu amor, para que ele fizesse uma loucura. E ele propôs para que os dois pulassem o muro do cemitério e namorassem dentro do cemitério. A moça riu e rapidamente aceitou, e os dois pularam para dentro do cemitério. O rapaz disse que eles viram o Marcelino fazendo ronda lá no final do cemitério e foram devagar se escondendo entre os túmulos. Eles acharam um local, beberam mais um pouco de vinho e começaram a namorar. A moça tirou toda a sua roupa, e quando ele começou a tirar a sua roupa, ele disse que olhou na direção de um túmulo que estava atrás dos dois, e era como se tivesse alguém ali. Então ele falou: "Fique quieta, Angélica, que eu acho que o guarda nos achou." Ela olhou para trás e riu. Disse que ele estava apenas com medo, que não havia ninguém ali. Quando ela voltou novamente, olhar na direção dele, ele começou a gritar, apontando para o escuro atrás desse túmulo. A moça então tentou acalmá-lo, dizendo que não havia nada ali. Ela olhou para trás e não via nada. E esse rapaz continuava apontando para aquele lugar, gritando desesperado. Foi então que novamente ela olhou para a direção onde ele estava apontando e ela viu. Ela disse que era como se fosse uma mulher. Essa mulher tinha os cabelos todos distorcidos. Ela estava ali parada, de cabeça baixa, e então essa mulher levantou seu rosto, e eles viram que a mulher tinha um olhar maligno. Foi isso que os dois escreveram. Na noite eles podiam ver que os olhos daquela mulher brilhavam como se fossem olhos de gato na escuridão. Os dois começaram a gritar, e essa mulher começou a caminhar de um jeito assustador, vindo na direção do casal, e logo o rapaz acabou desmaiando. A moça ficou ainda mais assustada, tentando reanimar o rapaz. Ela disse que aquela mulher se aproximou bem perto dos dois e começou a apontar na direção onde eles estavam. Ela começou a gritar ainda mais alto, e foi daí que o Marcelino escutou os gritos dela e os pedidos de socorro. Aquela mulher ficou ali por um tempo e só apontava para o local onde eles estavam. E então essa mulher começou a dar umas gargalhadas assustadoras. A moça disse que parecia gargalhadas de bruxas de um filme de terror. E o rapaz continuava desacordado. Foi então que ela fechou os olhos e abraçou o rapaz. E logo ela ouviu o Marcelino chamando de longe. Assim que o Marcelino estava se aproximando do casal, essa moça abriu os olhos e olhou na direção de onde estava aquela mulher horrível. E essa mulher havia desaparecido. O Marcelino detalhou que realmente, quando ele chegou no local, ele estava bem assustado, pois o rapaz estava desmaiado, mas ele sentiu uma presença naquele local. Ele não soube distinguir se era algo bom ou ruim. No outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, o Marcelino ainda estava lá no cemitério, e ele veio louco para me contar tudo o que estava acontecendo. Eu também fiquei espantado com o ato do casal, e ele me levou até aquele túmulo. Quando chegamos naquele túmulo,
nós notamos uma coisa. No local onde eles estavam namorando, lá havia sido sepultada algumas pessoas e havia algumas fotos. E dessas fotos tinha foto de 3 mulheres. As 3 tinham mais ou menos a mesma característica física. Até hoje eu não sei dizer qual delas era, mas eu acredito que eles iam praticar um ato e aquilo que estava ali não gostou dessa atitude. Se era alguma daquelas mulheres, não saberemos, mas que eles foram assombrados, eles foram. Depois disso tudo que aconteceu, eu conheci a Angélica pessoalmente, pois depois que ela acertou as suas pendências com a justiça, ela começou a frequentar o cemitério. Uma vez por semana, a Angélica ia até esse túmulo ao qual aconteceu os fatos, deixava uma rosa ou acendia uma vela, fazendo uma oração. Conversando com ela nos confidenciou que até aquele momento ela ainda tinha pesadelos constantes com aquela mulher que eles viram lá no cemitério. Já o rapaz, ela acabou o deixando. Ela não bebeu mais, abandonou até o cigarro. Ela procurou mais a presença de Deus e pediu perdão por tudo que ela fez. Até nos dias de hoje é possível você encontrá-la no cemitério. Se algum de vocês vierem aqui no cemitério Saudade e virem uma mulher acendendo uma vela ou colocando uma rosa em um túmulo, pode ser a Angélica. Quanto ao seu namorado, ninguém mais soube dizer o que aconteceu. Se ele se mudou de cidade, isso nós não saberemos. Mas é como eu disse uma vez para a Angélica, o que eles fizeram foi perturbar a paz de quem estava descansando. Tudo que está dentro do cemitério pertence ou pertenceu a alguém. E não é uma boa ideia pular o muro do cemitério para perturbar os mortos. No final de tudo, foi apenas um susto grande que os dois passaram, mas algo pior poderia ter acontecido. Nos dias de hoje ainda se ouvem relatos de pessoas que pulam o muro do cemitério para namorar em seu interior. Mas cuidado com quem tiver essa ideia. Você pode encontrar com alguém ou com algo que não goste tanto assim dessa ideia de namorar em cima de um túmulo. Esse fato aconteceu bem no início dos meus trabalhos no cemitério Saudade. Eu ainda estava sendo treinado pelo meu falecido amigo, o Marcelino. E isso que aconteceu mexeu muito comigo na época. Eu não era uma pessoa espiritualizada. Eu ainda não sabia ler e escrever, e eu não entendia nada sobre a espiritualidade. Foi sepultada uma senhora no cemitério Saudade 1. Essa senhora foi sepultada em um túmulo bonito, feito de mármore, por uma família que tinha boas condições na época. O que se falava foi que essa senhora morreu vítima de feitiçaria. Essa senhora eu não falarei o nome, pois a família é muito conhecida aqui na região e aqui em Limeira. O seu esposo era um advogado. Ele foi deputado estadual. Eles se mudaram para a capital e depois de alguns anos retornaram aqui para Limeira. Eles eram uma família feliz, com boas condições. Essa senhora era uma senhora calada, que pouco conversava. As pessoas diziam que só a viam na missa. Ela não tinha muitas amigas. Só que essa senhora começou a ficar muito doente. Todos desconfiaram, pois ela aparentava ser uma senhora com muita saúde. Os médicos da capital a visitavam e nada se descobria. O seu esposo disponibilizou todos os recursos que ele poderia, mas essa senhora acabou falecendo dias depois. E então começaram os boatos que essa senhora foi vítima de feitiçaria, pois no mesmo dia do sepultamento dessa senhora, foi descoberto que o marido dela tinha uma amante, ao qual ele tinha filhos que morava aqui em Limeira. Essa tal amante, o esposo dessa senhora falecida, ria e dava gargalhadas enquanto essa senhora era velada. Alguns familiares revoltados com a situação pegaram essa moça e a jogaram para fora do cemitério. E ela começou a gritar lá do lado de fora do cemitério. Ela morreu, essa maldita morreu. Enquanto ela ia crescendo, essa maldita ia morrendo. Ela foi definhando e vai definhar ainda mais no caixão. Vocês podem abrir o caixão dela daqui uns dias que ela estará seca. Foi então que a filha mais velha dessa senhora correu atrás dessa mulher e a amante então fugiu
com medo de ser linchada. Se passaram cerca de 3 dias que essa senhora foi sepultada no cemitério. Apareceu um homem muito incomum lá no cemitério. Eu vou descrevê-lo aqui. Ele era um senhor de aproximadamente uns 70 anos, que andava devagar, com barba e cabelos brancos, com um chapéu branco na cabeça, todo vestido de branco. Calçava sandálias em seus pés. Era um senhor que chamava atenção. Eu ainda não havia visto esse senhor aqui em Limeira. Nessa época, a cidade não tinha a quantidade de habitantes que tem hoje. E como eu trabalhava no cemitério, era frequente que as pessoas visitassem o local. Mas eu não me recordava da fisionomia desse homem em nenhum dos dias que trabalhei no cemitério. Ele conversou por algum tempo com o Marcelino e depois o Marcelino veio falar comigo. O Marcelino chegou dizendo que aquele homem gostaria que nós o ajudássemos. Eu não entendi nada e o Marcelino começou a falar que aquele senhor foi procurado pela irmã mais velha dessa senhora que foi sepultada. Segundo ela, a sua irmã que foi sepultada começou a aparecer em seus sonhos dizendo que estava sendo picada e apertada, que estava sofrendo. E essa irmã que estava tendo sonhos frequentava uma religião de matriz africana. E como ela era muito amiga desse senhor, pediu para que ele fosse até o cemitério. Foi então que nós o levamos até o túmulo dessa senhora. Ele ficou parado na frente do túmulo, deu várias voltas sobre o túmulo, pegou um pouco de terra de cemitério, mexeu em suas mãos, depois pegou essa terra e jogou sobre o túmulo. Eu fiquei observando sem entender nada. E ele continuou, dava voltas e voltas, pegou um cigarro de palha, acendeu e começou a fumar. Ele começou a falar sozinho. Ele falava e ele mesmo respondia. Isso durou por algum tempo, até que ele olhou na direção do Marcelino e o chamou. O Marcelino correu até onde ele estava, e eles começaram a conversar. Os dois ficaram conversando por alguns minutos, e então o Marcelino me chamou e disse: "Pegue a picareta, que nós vamos abrir esse túmulo." Eu fui pegar a picareta, e quando eu voltei, havia mais um senhor que estava acompanhando os dois. Quando eu olhei bem e reparei, eu vi que era o esposo daquela senhora que estava lá no cemitério. Ele também estava conversando com o seu Marcelino e com aquele homem de roupas brancas. Pelo que eu entendi, ele autorizou que o túmulo fosse aberto, e assim nós fizemos. Quebramos com a marreta e puxamos com a picareta. E quando nós tivemos acesso ao caixão, aconteceu uma coisa que eu não acreditaria se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos. Dentro do caixão, que estava com uma parte da tampa quebrada, havia uma cobra, mas era uma cobra enorme. Eu não conseguia entender como aquela cobra entrou dentro do caixão. E então aquele homem de roupas brancas começou a falar. Aquela cobra foi o feitiço que foi feito para acabar com a vida daquela mulher. Enquanto a cobra crescia dentro daquela mulher, a mulher ia ficando doente. Depois que ela faleceu, a cobra saiu de dentro dela e estava consumindo o resto do seu corpo. Olha, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi em toda a minha vida. Então aquele homem começou a fazer uma oração e pediu para que nós nos afastássemos. E ele ficou sozinho na frente do caixão. Ele foi falando umas palavras e aquela cobra foi se levantando. Era uma cobra toda rajada. Essa cobra se levantou e ficou como se estivesse hipnotizada na frente daquele homem. E ele foi fazendo gestos e ela obedecia, até que saiu totalmente do túmulo. Ele foi fazendo sinais e ela foi seguindo, até que ele apontou para a direção da saída do cemitério, e aquela cobra foi rastejando. Como eu disse antes, naquela época eu não entendia da espiritualidade, pois hoje eu sei que muitas coisas acontecem e são fatos que surpreendem até hoje. Eu me lembro bem daquela cobra indo e se rastejando para a saída do cemitério. Os detalhes que eu sei foi que foi desfeito o feitiço para aquela mulher, para que ela descansasse em paz. O que aconteceu com seu marido, eu não sei. E o que aconteceu com aquela mulher amante do seu marido, eu também não sei, mas acredito que os dois devem ter pagado. Isso eu tenho certeza. Depois desse dia, nunca mais aconteceu nada parecido no cemitério ou em toda a minha vida. Eu já cheguei a ver um vídeo na internet com um relato parecido,
mas não totalmente igual. Para vocês verem que feitiços são diferentes e que as pessoas podem ter a maldade para acabar com a vida do outro, mas podem ter certeza que quem faz, paga. E nos dias de hoje eu sei que aquele homem que ajudou essa senhora é mais uma das pessoas espiritualizadas que estavam e que estão aqui na Terra para ajudar ao próximo. E esse senhor ajudou essa senhora, espantando essa cobra e ajudando essa pobre alma a descansar. E foi falando umas palavras e com o braço erguido ele ia mostrando essa direção da Santa Luzia. Essa cobra foi abaixando a cabeça, foi pegando a direção da Santa Luzia e foi, desapareceu. Nunca mais aconteceu uma coisa dessa. Ele disse, se eu matar essa cobra, eu perco a força. Esse relato é mais um dos relatos que me foi contado pessoalmente pela minha amiga, a Dona Maria, que trabalhou por muito tempo como benzedeira aqui em Limeira. A Dona Maria, certa vez, em uma das nossas conversas no cemitério, enquanto tomávamos café, como eu disse anteriormente em alguns relatos, a Dona Maria sempre levava uma garrafa de café para que nós tomássemos lá no cemitério. Ela nos contou que certa vez estava atendendo uma moça, que essa moça estava muito debilitada. Essa moça, que eu chamarei aqui de Joana, procurou a Dona Maria. Já havia procurado vários médicos e até havia se consultado com outro benzedor, mas nada se resolvia. Assim que a Joana chegou na casa da Dona Maria, ela pediu para que ela aguardasse com a sua mãe, do lado de fora, pois a Dona Maria começou a sentir o cheiro muito forte. Era um cheiro de carne podre, e a Dona Maria passou mal, pois aquela moça estava carregada. Ela sentia de longe as energias negativas e algo muito pesado que acompanhava aquela moça. A Joana tinha 27 anos. Ela era noiva de um rapaz. Só que há cerca de 6 meses atrás, a Joana começou com essa enfermidade. Ela começou com uma coceira em suas pernas. Depois vieram feridas. Dessas feridas vieram bolhas. Ela se consultava com os médicos que passavam medicamentos e nada resolvia. Não se tinha um diagnóstico. A toda consulta que ela ia no médico, o médico dava um diagnóstico diferente. Uma alergia em princípio, depois uma infecção, por picada de inseto. Só que aquilo não passava por nada. E em todo lugar que ela ia, as suas pernas chamavam a atenção pelo cheiro fétido. Ela não conseguia mais pegar condução, pois todos sentiam aquele cheiro. Ela estava chorando desesperada. A Dona Maria teve que atender a Joana do lado de fora da sua casa, pois as outras pessoas que estavam aguardando atendimento começaram a cobrir o nariz e algumas ficaram até com vontade de vomitar. A Dona Maria benzeu a Joana. A mãe da Joana já não tinha mais lágrimas nos olhos, de tanto que aquela mulher também chorava. Era um sofrimento que você via no olhar daquela moça. Ela dizia que tinha vontade até de arrancar as suas pernas, de tanta dor que ela sentia. E a partir dali a Dona Maria começou a ajudar. Ela pediu para que a mãe dessa moça comprasse tudo o que precisasse para fazer um trabalho. Foram cerca de 4 dias. E com a ajuda da espiritualidade, tudo foi revelado. Como eu disse a Joana, era noiva de um rapaz. Esse rapaz que eu chamarei aqui de João. O João era frequentador dos bailes noturnos de Limeira. Mesmo noivo da Joana, ele ia escondido aos bailes, pois sempre alguém comentava que ouvia nos bailes. Só que o João tinha o costume de dançar com senhoras já casadas, com mulheres mais maduras. E uma dessas mulheres era uma mulher que era dona de um bar no bairro onde eles moravam. O João não saía desse bar. Ele chegava do trabalho e, ao invés de ir visitar a sua noiva, ele já ia para o bar beber. E foi em um desses dias que tudo aconteceu. A Joana ficou muito brava, pois o João não foi na sua casa. Eles tinham um compromisso, pois estavam terminando o curso de noivos. E ele não apareceu. Ela foi toda arrumada lá no bar. E quando entrou no bar, o João estava debruçado no balcão,
E aquela mulher, que eu chamarei aqui de Margarida, que era dona do bar, estava acariciando os cabelos do João. A Joana, tomada de ódio, partiu para cima da mulher e as duas começaram a rolar no chão. E como a Joana era uma moça jovem, a Joana bateu muito naquela mulher. Ela teve que ser contida pelos homens que estavam no bar e pelo João. Ela e o João ficaram cerca de 10 dias sem conversar. E ela machucou muito aquela mulher, que teve que ser internada no hospital. Mas lá dentro do bar, enquanto estava caída toda machucada, ela disse que aquilo não ficaria assim. E a Margarida disse que a Joana não ficaria com mais ninguém, nem com o João e nem com nenhum homem, que ela iria se arrepender de ter agredido a Margarida. Assim que a Dona Maria ficou sabendo dessa história, a Margarida então foi a suspeita de ter feito um trabalho para a Joana. Foi feita aquela famosa revelação com uma bacia de alumínio. Ela faria uma oração e um trabalho, e no final, a Joana teria que olhar dentro dessa bacia, e dentro daquela água cristalina, ela iria ver o rosto de quem havia feito o trabalho para ela. A Joana em princípio não acreditou, mas com tantas dores e sofrimento, olhou dentro da bacia, e ela viu o rosto, mas não era o rosto da Margarida, e sim o rosto de um vizinho que morava na rua da sua casa. Quando ela viu aquilo, ela não acreditou, pois ela pensava que era a Margarida que havia feito aquele trabalho, pois a Margarida havia ameaçado, queria destruir a sua vida. Em resumo, o que aconteceu? Essa Margarida era uma mulher fogosa, que sempre dava atenção, se é que vocês me entendem, para vários homens. E um desses homens era esse vizinho da Joana. Esse homem, não se sabe como, procurou alguém que fizesse um trabalho. E esse trabalho maligno era para que a Joana não andasse mais, pois ele nutria um sentimento forte pela Margarida. Depois que foi feita a oração e o trabalho foi finalizado, a Dona Maria disse a Joana que tudo que ele fez voltaria, pois ela teria um sinal da espiritualidade. Demorou pouco mais de 7 meses para que a Joana melhorasse. Nesse meio tempo ela decidiu que ficaria sozinha. Ela não voltou mais ao seu relacionamento com o João. Não demorou 1 ano e esse vizinho, ao qual eu não falarei o nome aqui, estava tendo um relacionamento sério com a Margarida, dona do bar. Em uma crise de ciúmes, ele esfaqueou a Margarida e acabou matando ela dentro do bar. Isso foi registrado em vários jornais na época aqui em Limeira, e esse homem não demorou muito para tirar a sua própria vida. Se esse for o retorno de tudo que ele fez para a Joana, nós não saberemos, mas no final de tudo, fica aí o pensamento que às vezes nós pensamos que são pessoas que nós machucamos, que podem fazer o mal para nós, mas às vezes há alguém que nutre um sentimento, e se você tocar em alguém que essa pessoa ama, ela pode fazer algo para destruir você. E a Dona Maria continuou ajudando por muito tempo as pessoas com a ajuda da espiritualidade e com um dom que ela tinha, do benzimento. Hoje são muito poucas as senhoras e senhores que fazem benzimento. São pessoas que fazem muita falta, pois eram pessoas cheias de amor no coração, que cobravam um valor simbólico e às vezes não cobravam nada para ajudar ao próximo. Com esse relato eu encerro mais um ciclo de relatos que eu enviei aqui para o seu canal, Feliciano. Agradeço a oportunidade de compartilhar aqui mais relatos que eu vivenciei ou que me foram contados pessoalmente. Que Deus abençoe você, sua família, todos os amigos aqui do canal. Eu ficarei um tempo sem enviar relatos, pois eu irei dedicar um tempo à minha irmã, que está doente lá no Paraná. Paz e luz a todos e abraços do coveiro Sebastião. Muito obrigado, seu Sebastião, por ter compartilhado esses relatos aqui no canal ao longo desses meses. Espero que o Senhor descanse e aproveite bem esse tempo nessa viagem que o Senhor irá fazer para visitar a sua irmã. Que Deus abençoe o Senhor, sua família. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará
o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.